tema da minha mensagem de hoje é uma casa, dois crentes. Uma casa, dois crentes. É o tema da minha mensagem. Eu quero fazer um paralelo na história de dois indivíduos que compartilhavam o mesmo Deus. Viveram por um tempo algumas experiências. Eu acho que vale a pena nós observarmos isso, porque talvez consigamos entender algumas coisas que acontecem no ambiente religioso. Temos muita dificuldade de aceitar a convivência com alguém que não está no mesmo nível que nós. Conseguimos enxergar com muita facilidade a deficiência de pessoas que não conseguem manter o mesmo equilíbrio, a mesma postura, caminhar no mesmo tom, numa constância. Pessoas que estão vivendo o mesmo ambiente, tendo as mesmas experiências, tendo as mesmas oportunidades. E isso faz com que, se não prestarmos atenção, nós vamos ficar até mudando de igreja. Porque começamos a enxergar que aquela igreja não está à minha altura, não está à minha altura espiritual, não está na minha altura econômica, intelectual. Essa igreja não é uma igreja que conhece a palavra como eu conheço. É uma igreja que não abre espaço para os dons, cujos quais eu tenho e desejo. A pergunta é: por que você é colocado num lugar que não tem algo que você considera algo tão enriquecedor para o reino? Eu vou te mostrar rapidinho, que esse culto é bem rápido. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 8, eu vou te dar o pano de fundo primeiro. Depois eu vou te dar o texto, e aí nós vamos fazer uma colocação rápida. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mando trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou cedo e saiu. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, deixa eu te mostrar algumas coisas primeiro, para você entender o que está acontecendo aqui. Havia uma cultura, me parece, entre os profetas, de sempre levar consigo um assessor, alguém que fosse capaz de resolver para eles coisas mais simples, coisas menos relevantes. Era meio que um assessor, certo? Para assuntos simples, se é que eu posso chamar desse jeito. Isso aconteceu com Elias, que tinha um garoto
Um rapaz que caminhava com ele, aquele cujo qual Elias mandou olhar no cume do monte para ver se havia sinal de chuva, e ele voltou e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: então avisa Acabe para aparelhar seu carro, porque vem aí uma grande chuva. Esse não era Eliseu, esse era um garoto, um assessor de Elias, que quando Elias estava enfrentando uma grande dificuldade e resolveu fugir de Jezabel, esse menino não acompanha Elias. Na verdade, ele joga fora a oportunidade de ter, certo, de ser o sucessor de Elias, mas ele teve oportunidade. As coisas continuam acontecendo, e agora Eliseu entra em cena, e ele também vai seguir o mesmo modelo mental de Elias, e traz para si um jovem, um garoto, chamado Geazi. Pastor, é esse que o senhor citou aqui, o moço do homem de Deus? Pode ser e pode não ser, eu não tenho como afirmá-lo. Eu só estou dando essas informações porque alguns costumam estudar mais um pouquinho. Mas pastor, ele não ficou, ou não ficou leproso? Ele ficou leproso, é verdade. Ele foi curado da lepra? Provavelmente não, certo? Não ficou curado da lepra. Mas como é que ele está batendo um papo com o rei Jorão mais à frente, se ele era leproso e não podia se aproximar? É só você dar um pulinho em Levítico e você vai ver que a descrição da lepra narrada por Eliseu em Geazi fazia com que ele se mantivesse puro e não impuro. Mas eu não vou explicar isso, isso é só para os teólogos de plantão, tá certo? É só porque o pessoal depois fica aí contrariando. É só informação, depois você procura saber, que eu não sou obrigado a saber tudo, tá certo? Então tá certinho. Bom, vamos lá. A estrutura está montada, e eu quero falar da casa de Eliseu e dos dois indivíduos que viviam nela. Um era Eliseu e o outro era o moço de Eliseu, que eu não sei te precisar quem é, e que também não precisa, porque fica mais fácil de nós adaptarmos a história a cada um de nós. Já que não existe um nome, eu posso colocar o meu, você pode colocar o seu, é assim que funciona. Mas é importante que você entenda o que está acontecendo aqui. Há uma guerra entre os sírios e Israel. Está havendo uma batalha entre eles, e o rei da Síria começa a fazer manobras militares para surpreender Israel na batalha. Porém, todas as vezes que eles montam uma emboscada contra Israel, Eliseu recebe a informação de Deus que a emboscada vai acontecer em tal lugar. Então Eliseu manda avisar ao rei de Israel: não passe por lá, porque há uma ameaça. Como você viu e lemos, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Depois de algumas tentativas frustradas, o rei da Síria, lógico, ele imaginou: tem um espião entre nós, tem alguém levando informações militares para o rei de Israel. Então um dos soldados diz a ele: não é isso, majestade, não é isso que aconteceu. Lá no meio do povo de Deus tem um cara, tem um profeta, tem um homem que tudo aquilo que o Senhor planeja fazer na tua casa, na tua cama, no teu local de dormir, no teu íntimo, aquilo que você não fala para ninguém, Deus fala com ele. O rei malandro, o que é que pensou? Se tem alguém com esse poder, quero esse poder trabalhando para mim. Vamos fazer o seguinte: pega uma tropa, manda a tropa. Onde é que ele está? Ele está em Dotã. Vamos mandar uma tropa para lá. Olha que coisa engraçada. E vamos capturar e trazer ele para mim. Quem fez o plano de capturar Eliseu? O rei da Síria, sim ou não? Todas as vezes que o rei da Síria fazia um plano para surpreender Israel, o que que Deus fazia? Mostrava para Eliseu, sim ou não? E agora o rei manda prender Eliseu e Deus não fala nada.
Pode parecer estranho. Deus está querendo fazer alguma coisa nesse ambiente. Deus ficou quietinho. E o pessoal fazendo a manobra para a casa do Liseu. O que tem na casa do Liseu? 2 crentes, o Liseu e um garoto. Tá certo? E ele vai representar exatamente, certo? Cada um de nós. Hoje tem crentes que se comportam como Eliseu, e eu já vou te mostrar. Hoje tem crentes que se comportam como o moço. E eu queria que você se identificasse, por favor. Primeiro, que a mensagem que eu estou pregando não é para quem não veio. Porque às vezes a mulher veio e o marido ficou. Sabe o que ela fala? Meu marido precisava ouvir isso. Pois é, Deus trouxe a pessoa errada. Trouxe a senhora. E quem precisava ouvir era seu marido. Certo? Puxa, meu filho precisava ouvir. Minha mãe precisava. Não, quem precisava ouvir é você. Então a mensagem é para tu, não descarta. Tá certo? Que a hora que eu começar a falar, eu sei que vai criar algum mal-estar. Então, presta atenção. Nós estamos no verso 15. Ó, vamos continuar lendo aqui. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Por favor, repita essa frase, porque às vezes você fala tanto em situações difíceis. Vai lá, interpreta a frase, vai ler com interpretação, vai. Isso, ai, Senhor. O que fala? Em outras palavras, não sei o que eu vou fazer. Eu estou cansada, eu estou cansado, sabe? Olha, eu estou cercado. É mais ou menos isso, certo? Então vamos lá, verso 16. E o que ele disse? Não. Isso, e essa frase aqui, agora fala também. Fala agora. Levanta de manhã, fala a primeira frase para tu. Ah, o que faremos? Quem poderá nos defender? Aí logo depois você fala para você. Não tema. Mais numerosos são os que estão do que os que estão. Verso 17. Vamos embora, irmão. E orou Eliseu e disse o quê? Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui em algumas coisas. Na mesma casa tinha 2 pessoas, sim ou não? Um era um homem e o outro era um menino. Quando você enfrentar luta, você pode se comportar como homem ou como menino, como mulher de Deus ou como menina. Ele é jovem, coitado. Então ele está ali vivendo a mesma pressão. Eu quero que você entenda, quando a porta está aberta, o que tem do lado de fora? Um exército. Aquele exército está presente para quem? Para o menino ou para o homem? Para o menino ou para o homem? Para os dois, gente. Você acha que o Satanás quer só atrapalhar a sua vida? Ah, porque o inimigo me cercou. Cercou eu, você, cercou todo mundo. O Satanás é o Satanás. Aliás, um indivíduo para trabalhar de forma impecável. Roubar, matar e destruir. Bom de serviço. E quer destruir a vida de quem? A de todo mundo, meu filho. Não é só a sua, não. Então o problema, ele está aí fora. Para todos nós. A diferença é que dentro daquela casa tinha um menino, e dentro daquela casa tinha um, e meninos se comportam como? E homem se comporta como? É assim que funciona.
Dentro da igreja tem gente, cuidado, quando você tiver um problema, não conte para menino, porque o menino... O homem, sério, fecha esse olho aí que eu vou orar com você agora. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Dentro da igreja tem meninos e tem homens, tem meninas e tem mulheres, e você precisa entender que há essas duas visões. Tem gente na igreja que, se você contar qualquer coisa, vai contar para todo mundo, porque é fofoqueiro, porque ainda é menino, tem comportamento de menino. Tem uns caras que entram na igreja, eles têm 30 e poucos anos, mas eles se acham garoto. Eu vejo, às vezes eu vejo os caras passa, o cara tem 30 e poucos anos, 40 e pouco, anda de carrão, passa paquerando as meninas no colégio, 30 e pouco, olhando para as meninas de 12, 13, menino, porque menino tem tudo quanto é canto, menina, pode olhar, tem umas velhas na igreja, já falei isso aqui, Jeremias veio aqui também e falou isso. É bom quando alguém de fora vem falar, parece umas piriguete, com as roupas que... Sangue de Jesus tem poder, vai passar essa pele. Ô gente, tem meninos, o que a Bíblia está mostrando é que a casa é a casa de Deus, sim ou não? E nela tem jovens e homens, é assim que funciona. Estava ali diante do exército um menino, e estava ali diante do exército um homem. Naquela casa, não vou me deter muito, naquela casa tinha um cara experiente, e ele era quem? Eliseu, sim ou não? Eliseu andou com Elias, teve experiências extraordinárias, sim ou não? Sim, havia experiência, mas naquela casa também havia inexperiência. E nós temos que entender que na igreja tem pessoas experientes, experiente para ajudar você no seu casamento, experiente para ajudar você nas finanças, experiente para ajudar você na criação de seus filhos, experientes para ajudar você em como orar, em como entender os planos de Deus. Mas nessa casa também tem gente inexperiente, que pode às vezes com uma boa intenção te dar um conselho errado, porque não tem experiência. Então tem tipos de crente na igreja, os experientes que podem te ajudar. E outra coisa, encontre as pessoas que são experientes na área que você precisa. Pare de olhar para alguém que é muito experiente numa área e achar que ele é experiente em todas as outras. Tem gente aqui muito bom com dinheiro, mas horrível com casamento. Tem gente excelente com casamento, mas horrível com dinheiro. É bom no casamento, mas com dinheiro, mas que não sabe nada do relacionamento com Deus, porque são áreas diferentes. Enxergar alguém que é uma autoridade numa área, não necessariamente faz dele autoridade em todas. É nossa obrigação entender isso. Por quê? Porque se você pega um inexperiente para te ajudar numa área crucial e ele comete algum erro, você acaba julgando a igreja inteira. Talvez por isso hoje você esteja aqui, porque de alguma forma acabou lidando com um pastor inexperiente, que não soube lidar com grana, que não soube lidar com sexualidade, que não soube lidar com gestão ou qualquer outra coisa. Então é importante que você saiba, aqui é a casa de Deus, e na casa de Deus tem homens e mulheres, mas na casa de Deus também tem meninos e meninas, que não sabem guardar segredo, que não sabem se vestir direito, que fazem brincadeiras que não devem, que brincam com coisas sérias, porque são meninos, apesar da idade, gente. Envelhecer não faz ninguém amadurecer. Quando fica velho melhora. Não, tem tanto velho bobo e tanto jovem sábio, porque amadurecer não tem a ver com idade. Experiência, tem gente experiente aqui,
que se eu preciso de alguma coisa, eu falo com a pessoa. Eu olho para aquela pessoa e vejo no que ela pode me ajudar, a experiência que ela tem naquele tipo de negócio, naquelas coisas. Às vezes eu preciso comprar, eu preciso vender, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não peço a informação a qualquer um. Eu preciso construir alguma coisa. Eu vou em alguém que eu sei que tem experiência naquilo. É assim que funciona. Às vezes, nem sempre as coisas dão certo para mim. Há um tempo atrás, eu fui fazer um investimento e escutei uma pessoa errada, de pouca experiência. Conclusão, eu perdi, na época, 150 mil reais. E qual foi meu erro? Meu erro foi escutar a voz de alguém que não tinha experiência. Então é assim que funciona. Naquela casa tinha também um servo e um senhor. Isso é muito sério. Naquela casa, um era autoridade sobre o outro. Uma autoridade, primeiro, estabelecida por Deus. Segundo, estabelecida pelo comportamento e por uma autoridade conquistada. O Senhor era o homem, era a experiência. Isso não significa que o jovem inexperiente amanhã não pudesse ser um senhor, mas não era um tempo dele se tornar o senhor. Então nós precisamos entender isso. Todas as vezes que não reconhecemos a autoridade de quem tem, ou todas as vezes que promovemos um servo a senhor, porque às vezes acontece isso. Você chega na igreja e não consegue identificar quem é servo e quem é senhor. Então você pega um servo e promove esse servo a seu senhor. Aí pode acontecer com você o que a Bíblia diz: um cego guiando o outro, os dois acabam caindo no buraco. Qual é o problema de tudo isso, queridos? É a reputação da instituição. Isso prejudicaria basicamente só você, se não soubesse avaliar? Aparentemente sim, mas não é verdade. Isso coloca em jogo a reputação de toda a instituição. Por isso que para nós é importante que você seja um vencedor. Para nós é importante que você progrida, que você cresça. Você pode chegar aqui como um jovem, sim. Você pode chegar aqui com inexperiência, não tem problema nenhum. Você pode chegar aqui como servo, não tem problema nenhum. Mas nós queremos que você se torne uma mulher e um homem de Deus. Nós queremos que você viva suas experiências para viver com Deus o extraordinário. Nós queremos que, mesmo que talvez não seja aqui, mas certo, no âmbito religioso da igreja, mas você se torne um senhor do seu lar, senhor dos seus amigos, um ambiente onde você se torne uma referência para que os outros, certo, enxerguem isso. A casa de Deus tem servos, a casa de Deus tem senhor. Identifique isso e, por favor, não promova a senhores os servos, porque inevitavelmente a maioria de nós estamos em busca de crescimento. Então todos querem autoridade, todos querem notoriedade, e não tem problema nenhum nisso. Isso é um sentimento extremamente legítimo, desde que aconteça de uma forma madura. Preste atenção nesse texto. Agora aqui, volta um pouquinho, porque eu quero te mostrar. Volta para o 15, que aí eu pego do 15 para frente. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse o quê? E o que? Nessa casa tem medo. Tem alguém que está com medo. Ele viu alguma coisa extremamente ameaçadora. Ele é um garoto, ele é jovem, ele é inexperiente, ele é o servo. Ele ainda está em fase de formação. E quando ele olha o exército da Síria, ele tem medo, ele não sabe o que fazer. Sua reação diz: ai meu Senhor, o que faremos? O que o jovem está dizendo é: eu não sei o que fazer, eu estou com medo diante dessa situação. Muitas situações, muitas.
já causaram medo em muitos de nós, e hoje não causam mais, porque nós sabemos, ao longo de nossa experiência, de nosso relacionamento com Deus, sabedores de que Ele está no controle de todas as coisas. Mas na casa de Deus tem gente amedrontada, porque está faltando dinheiro, porque uma doença extremamente mortal acabou atingindo porque uma crise muito grande no casamento chegou, porque a rebeldia de um filho se estendeu de uma forma avassaladora. Todo mundo enfrenta a mesma coisa. O exército que está do lado de fora está dos dois, mas o menino, ele tem medo, e ele diz: o que faremos? Tem fase da nossa vida, isso são fases que nós precisamos evoluir ao longo do tempo. Eu não sei quanto tempo você está no Evangelho, mas há quanto tempo? Talvez você tenha 20 anos, mas nasceu no Evangelho. Você não tem o direito de ser um menino. Você pode ter 15, 17, 20 anos, mas já está na hora de você se tornar um homem, uma mulher de Deus, pelo tempo que você tem na presença de Deus. Uma menina vai trabalhar na casa de Naamã. Ela era uma menina, mas era uma menina cheia de Deus, que mudou a história daquela casa. Um menino traz consigo o alimento suficiente para alimentar uma multidão, mas ele era um menino que não agia como menino. Ele sai de casa, sabe que vai demorar, sabe que vai dar fome, sabe que não vai ter lugar para comprar. Então o que ele faz? Leva comida de casa. O que é isso? Maturidade de um menino, de um garoto. E é assim que funciona. Esse garoto tem medo, tá certo? Ele é o servo, então tá bom, tá na fase do medo. Mas você precisa aprender a viver isso e a vencer isso. O que você tem? A fase do servo, tá bom? A fase da inexperiência. Mas uma hora isso tem que passar. E então, o garoto dá lugar ao homem. Do versículo 15, a gente sai do menino, da inexperiência, do servo, do medo, e vamos para o homem, para a experiência, para o Senhor. E ele diz: não temas. Às vezes eu fico me perguntando: você acha que Eliseu não estava com medo do exército da Síria? Olhar para aquele exército armado, que, diga-se de passagem, não vem nem para pegar menino, vem para pegar o homem, porque menino não causa problema no inferno. Quem causa problema é homem e mulher de Deus, que ora, certo? E que trabalha para expandir o reino. Sabe por quê? Porque o diabo não está atrás dos meninos, porque o comportamento dos meninos já os coloca muitas vezes no inferno. Deus está atrás dos homens, das mulheres, daqueles que entenderam o compromisso e que luta para expandir o reino. Eliseu agora disse para o garoto: não temas, não tenha medo, garoto. Eu não vou dizer para você que Eliseu não tem medo, eu só vou dizer para você que ele se sente seguro. Para mim, Daniel tinha medo do leão, mas ele estava seguro na mão de Deus. Os amigos dele tinham medo do fogo, sim ou não? Mas estavam seguros, porque sabia que Deus estaria lá. O homem de Deus, a experiência e o Senhor, ele sabe que vai enfrentar, ou pode enfrentar, um câncer como qualquer um desemprego como qualquer uma crise no casamento como qualquer mas ele sabe também que Deus está com ele e ele está seguro. Sabe, é o que os rapazes disseram para Nabucodonosor: se Deus vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa é o que nós sabemos: nosso joelho não vai se dobrar, e pronto. Então você vai encontrar na casa de Deus, sim, medo, inexperiência, certo? Você vai encontrar servos, mas aqui também você vai encontrar homens, mulheres, experiência, senhores e segurança. E por último, verso 17: e orou Eliseu e disse o quê?
Senhor, preste atenção, abre os olhos para aqui. O garoto está cego? O garoto não está cego, está ou não? O garoto enxerga? Mas ele enxerga o quê? As coisas naturais, as coisas humanas. A visão do menino é uma visão boa, perfeita, nítida, das coisas humanas. Porém, naquela casa não tinha só visão humana, tinha alguém que, além da visão humana, porque Eliseu enxerga a mesma coisa que o garoto, exército da Síria, mas Eliseu enxerga algo que o garoto, por quê? Porque é garoto, porque é inexperiente, porque é servo. Mas pode ser garoto, inexperiente, servo, ter medo a vida inteira? Sim ou não? Então não dá, querido. Se você não quer subir de nível, se você não quer se colocar melhor no mundo espiritual, se você não quer continuar com a visão humana, porque ela é boa, mas junto com ela, aprender a ter uma visão espiritual, onde você se sente seguro, onde a experiência te garante que Deus vai estar contigo, onde você se torne Senhor para ajudar outras pessoas a acharem o caminho, você não serve para caminhar conosco. Nós estamos querendo colocar as pessoas num trilho onde não dá, é como uma linha de produção, ok? Não dá para parar, se ela parar, quem vem atrás embola com quem parou. É isso que nós estamos querendo, um evangelho limpo, que impulsione você a viver o incrível, o extraordinário. Eliseu enxerga coisas que o menino não enxerga. Ele enxerga as mesmas coisas que o garoto, que são as coisas terrenas. Você tem um câncer? Você tem um câncer. Você me mostrou seu exame, e o que você tem? Um câncer. O câncer que está no exame, ele está para mim, está para o Cláudio, está para a Mary, está para o Osias, ele está para o Eliezer, ele está para o Cid, está para o Abel, está para todo mundo. O câncer está lá, o Diogo me mostrou, está lá para todo mundo. Mas aquela é uma visão humana, porque uma visão espiritual nos mostra que há um Deus cujo qual nós servimos, que pode fazer com o câncer o que toda a medicina atual não consegue fazer. É importante nós entendermos isso. Esse Eliseu, ele olha e diz: calma, garoto, não temas. Mais numerosos são os que estão. Volta. Não temas, porque mais são os que estão do que os que estão. O garoto tentou olhar. Numeroso? Estão conosco? Conosco? Conosco, sonosco. Não tem ninguém conosco. Ô Eliseu, você me perdoa, mas eu entendo o que é medo. Você está bloqueado. Não tem ninguém com a gente, Eliseu. Eliseu orou e falou assim: Senhor, agora volta para lá. Vamos lá. Orou Eliseu e: Senhor, peço-te o quê? Abra os olhos para que... E o Senhor abriu os olhos do... E quando o moço enxerga o que o homem de Deus enxerga, ele deixa de ser moço e vira homem. Quando ele olha agora, ele tem mais olho de moço? Sim ou não? Não. Fisicamente está do mesmo jeito, mas espiritualmente ele olhou, e o que tinha lá? E viu, eis que o monte estava, e carros em redor de... Isso. É bom você entender que não estava ao redor do garoto, ele estava ao redor do Eliseu. É lógico que estando ao redor do Eliseu, estava do garoto. Exatamente, foi de bucha de forma positiva. Tá certo?
Mas é importante você entender que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o livram. Presta atenção, quem temia ali, quem estava na posição, era o Eliseu. Quando o garoto olhou, ele viu que ao redor dele estava a segurança que estava ali antes dele ver. Ela já estava ali. Agora, para eu terminar, vamos continuar o texto. Verso 18. E desceram com ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse o quê? Peço-te, esta gente preste atenção. Eliseu ora para que o menino enxergue, e ora para que o exército fique cego. Olha que coisa legal. Nenhum dos dois eram cegos e nem ficaram cegos. O garoto não era cego, ele via, só não via coisas. O exército não ficou cego, só não conseguia identificar o que estava vendo. Olha que nível de proteção é esse que Deus nos oferece. Abrir os nossos olhos para que vejamos a proteção diante de Deus para com os nossos inimigos. E olha a proteção, fazer com que o inimigo fique cego quando olhe para nós e não consiga. Só que tudo isso está dentro da casa de Deus, gente. Está aqui os inexperientes do lado dos experientes, os jovens do lado dos homens, os servos junto dos senhores, o medo do lado da insegurança, a visão humana do lado da visão. Mas é você que tem que identificar, não sou eu. É você que tem que descobrir aqui e identificar, para que você possa se relacionar com as pessoas. É importante que venhamos entender isso. Sabe por quê? Porque senão essa vai ser mais uma igreja por onde você passou. E nós não queremos que essa seja mais uma igreja. Nós queremos que seja a igreja que promoveu você de menino a homem, de inexperiente a experiente, de servo a senhor, de medo a seguro, e que de visão humana a visão, é isso aí. Se você encontrar tudo isso aqui, e uma hora quiser ir embora, vai ser a glória de Deus para nós, porque vamos mandar para outra agência do reino, alguém altamente capacitado, para trabalhar em prol do reino, para fazê-lo crescer. Nós não queremos ser dono de vocês, nós impulsionamos as pessoas. Por isso que nós temos falado isso. Eu converso isso sempre com o Mério e a Tuosia também. Quem começa a caminhar com a gente, escuta palavras desse altar aqui, fica exigente no que quer comer. Bota um Zé Ruela para pregar aqui, no dia seguinte, menino, ele manda mensagem para mim: pastor, onde estava o senhor? Nossa, ontem para ser ruim tinha que melhorar muito. O cara misturou nada com coisa nenhuma, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. E até eu, quando prego muito ruim, ela fala comigo: você não fala não. Eu saio daqui, alguém ainda fala: nossa pastor, que palavra. Aí eu entro no carro com ela, ela fala: Cláudio, hoje foi muito ruim, cara. Nossa, é porque ela pode, você não, né? Então vamos lá, repita comigo. Eu vou usar a palavra homem no sentido certo, geral. Fala: eu sou um homem experiente, Senhor, seguro e com visão espiritual. Aí o projeto Recomeçar arrebenta.
A hora que o maior número aqui for de gente grande, forte, maduro, experiente, senhores, seguros e que tem visão espiritual, aí o capeta fica lá na esquina. Então fica de pé e diga para quem está do seu lado: cuidado comigo, hein? É isso aí. Fala para quem está do seu lado: quem tem medo, quem tem que ter medo de você é o diabo. Fala. É isso aí. Feche seus olhos, vamos para mais uma semana. Que o negócio vem aí a melhor semana da sua vida. É isso aí, isso aí. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças por essa noite. E começa hoje uma semana. E uma semana onde nós vamos ver como a nossa vida vai andar. Pois vamos agir como homens, pessoas maduras, experientes, ó Deus, senhores, sabedores daquilo que estamos fazendo, certo? Seguros e com uma visão espiritual. Que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...